Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo. Nós vamos continuar nesse momento com a segunda parte da análise que nós começamos a fazer do capítulo 24 de Mateus, da Bíblia de Estudo ACF. Essa Bíblia aqui, ó, que eu tenho aqui nas minhas mãos. Uma Bíblia muito bonita, né? E nós temos analisado aqui essa nota de Mateus capítulo 24. E essa é a segunda parte do nosso estudo, da nossa análise. Já estamos aqui, ó, Mateus 24, 16, 28. E a nota aqui de estudo diz o seguinte: a advertência, fujam para os montes, remete escatologicamente para além do século I, para a fuga dos judeus da perseguição do anticristo. Conferir Apocalipse 12, 6, 14. A referência ao dia de sábado sugere que esses acontecimentos acontecerão em uma área habitada por judeus, onde essas restrições seriam observadas. Claro, aqui está corretíssimo, né? Muito correto, muito bem observado aqui na nota. Haverá então grande aflição. Torna a alusão de Nosso Senhor a Daniel 12:1 claramente evidente, datada pouco antes da ressurreição em Daniel 12:2. Os dias terríveis daquele tempo serão abreviados pelo súbito retorno de Cristo para destruir o maligno. 2 Tessalonicenses 2:8. O segmento da frase, se possível fora, enganariam até os escolhidos, dá a entender claramente que aqueles que foram verdadeiramente salvos não podem apostatar, pois mesmo que isso fosse humanamente possível, o Senhor o impediria, apressando sua vinda. Bem observado, concordamos até aqui. A exclamação, eis que eu vos tenho predito, remete à crença de Jesus na natureza preditiva dessa profecia. A crença de Jesus. Acho que foi bem mal colocada aqui essa expressão, né? Da impressão que Jesus cria. Ele não precisava crer. Ele é a verdade. Ele está afirmando que vai acontecer isso e vai. Então não é questão de crença. Quem tem que crer somos nós que estamos ouvindo, mas o Filho de Deus é a verdade que está falando. O próprio verbo de Deus, a palavra de Deus que está falando. Então a crença de Jesus na natureza preditiva dessa profecia nem precisa, aqui essa parte aqui nem precisava dizer isso, né? Natureza preditiva da profecia. O relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Essas palavras remetem ao aspecto final do retorno de Cristo, não o arrebatamento, certo, correto, no julgamento sobre a terra. Em 1 Tessalonicenses 4, ele vem nas nuvens para a igreja. Em 2 Tessalonicenses 1 e 2, vem à terra com a igreja para julgar o mundo. Apesar que 2 Tessalonicenses 2 está falando ali do arrebatamento também, né? Aquele que detém o anticristo vai ser retirado, até que venha o afastamento. Afastamento de quê? Para que o anticristo se manifeste, se não da igreja, do amor da verdade. Não é verdade? Então lá está falando do arrebatamento também, e fala da segunda vinda também. No final, que o Senhor matará o anticristo com o sopro da sua boca. Então, 2 Tessalonicenses 1 e 2 fala do arrebatamento também, e fala também da segunda vinda, da vinda gloriosa, 7 anos depois, para julgar o mundo. 24, 29, 31. A alusão aos acontecimentos logo depois da aflição, como o escurecimento do sol e a queda das estrelas, consiste
nos acontecimentos cataclísmicos que acompanharão o reino milenar de Cristo na terra. Seu retorno será marcado pelo sinal do Filho do Homem no céu, que identificará sua vinda às tribos da terra. As nuvens do céu são um sinal de que Cristo virá do céu para a terra. Conferir Daniel 7, 13, 14, 2 Tessalonicenses 1, 7, 9. Os anjos são os mesmos agentes do julgamento, de 13, 39. Os escolhidos são os salvos que chegaram à fé em Cristo pela graça de Deus e aguardam alegremente a volta de seu Senhor. 24, 32, 33. A ilustração da figueira é chamada de parábola. Chamada de parábola. O contexto imediato parece referir-se à figueira em sentido natural, não simbólico. Embora esteja claro nas Escrituras que Israel é simbolizado às vezes pela figueira, capítulo 21, o uso aqui parece ser tão somente que à medida que esses acontecimentos forem se aproximando de seu cumprimento, o retorno real e final de Cristo se seguirá imediatamente. A geração que não passará é aquela cuja vida todos esses sinais ocorrem. Essa geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Em outras palavras, os sinais listados anteriormente continuarão a se multiplicar ao longo da era da igreja e atingirão o clímax no final da era, na geração daqueles que viverão para ver toda a questão cumprida em sua vida. Nós sabemos que guerras, rumores de guerras, terremotos, isso aconteceu até antes de Cristo, né? Essas coisas aconteceram até antes de Cristo. Entendemos, repito, que o Senhor Jesus, quando fala estes sinais em Mateus 24, está falando do princípio das dores e das dores. E a partir do versículo 36, ele começa a falar do dia que marca o início do princípio das dores, que é o dia do arrebatamento. Mas alguns teólogos, estudiosos, intelectuais, eles insistem em acreditar que tem um duplo cumprimento às palavras de Jesus. Pois bem, nós vamos voltar a página aqui, deixa eu voltar a página. Vamos para a nota, né? A nota doutrinária. Aí voltando aqui, personagem da grande tribulação. Vamos lá. Eu já escrevi ali de antemão, boa nota. Então vamos ler, né? 24, 21. Em nenhum outro período da história, passada ou futura, do mundo, haverá tanto sofrimento e destruição universal quanto durante os 7 anos chamados de grande tribulação. Esses anos estão repletos de ira. Ezequiel 7:19. Julgamento. Apocalipse 14:7. 15:4. 16:5-7. Trevas. Joel 2:2. Amós 5:18. Problemas. Jeremias 30:7. Sofrimento. Isaías 24, 20, 21. Desolação. Daniel 9:27. Que mais? Abatimento. Amós 5, 18, 20. Indignação. Isaías 26, 20, 21. 34, 1, 3. E tristeza. As representações bíblicas da grande tribulação são totalmente negativas, sem nenhuma tentativa de minimizar a gravidade do sofrimento humano nessa época vindoura. Durante a grande tribulação, Deus derramará sua ira sobre a humanidade e julgará toda a criação, pouco antes de a paz do milênio ser inaugurada. Ilustração. Se os cristãos não perceberem que serão tirados do mundo antes do início da grande tribulação, poderão ficar muito desanimados aguardando esses anos. Aplicação. A compreensão do que aguarda os não salvos após o arrebatamento deve motivar cada crente a ganhar almas, antes que seja tarde demais. Primeira referência, Daniel 9:27, principal referência, Mateus 24:21, conferir 2 Tessalonicenses 2:3, 9.
Pois é, muito boa essa nota doutrinária, né? Concordamos aqui com tudo que foi dito sobre personagem da grande tribulação, né? Essa nota doutrinária. E vamos ver o que tem aqui na segunda página aqui. Nota doutrinária. Nós só vamos ler essa aqui e vamos terminar essa segunda parte dessa análise. Escrevi aí boa nota também aí do lado, porque com certeza nós lemos antes, né? E vamos ler aqui e compartilhar com você que não tem uma Bíblia dessa, né? Uma Bíblia ACF. Vamos compartilhar com você aqui. Nota doutrinária, sinais do retorno de Cristo. 24:33. Os sinais são indicações de que Cristo está prestes a retornar à Terra. Tecnicamente referem-se à revelação de Cristo e não ao arrebatamento. Vamos ler de novo. Os sinais são indicações de que Cristo está prestes a retornar à Terra. Tecnicamente referem-se à revelação de Cristo e não ao arrebatamento. Há sinais óbvios durante os 7 anos de tribulação antes da revelação, certo? Mas não há sinais que precedam o arrebatamento. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado. Que bom que esteja aqui essa afirmação, viu? Eu vou vou ler novamente. Mas não há sinais que precedem o arrebatamento. No entanto, existem condições que sugerem que o arrebatamento acontecerá em breve. Ninguém jamais saberá a data do retorno de Jesus, até que ele venha. Ainda assim, existem algumas coisas acontecendo em nosso mundo que sugerem que seu retorno talvez esteja muito próximo. O primeiro, o retorno de Israel à Terra Prometida. Segundo, a óbvia aceleração das ilegalidades. Terceiro, o aumento da apostasia. 1 Timóteo 4:1. Quarto, o clima socio-religioso que se prepara para a Igreja Mundial. Essa Igreja Mundial aqui não é uma denominação que nós sabemos que existe aí, não. Ele está falando aqui de outro tipo de Igreja Mundial, viu? É a igreja da época lá, a igreja babilônica, vamos dizer assim, né? Aqui virá a união de todas as religiões, é mais ou menos isso. É a igreja do falso profeta lá, a besta que sobe da terra, lá no Apocalipse. E a rápida aceleração, quinto, a rápida aceleração das condições que ameaçam a vida, como, por exemplo, a potencial aniquilação nuclear, a explosão populacional e a poluição. Tudo isso exige o regresso de Cristo antes que tais acontecimentos sigam seu curso natural e destruam o mundo. Paulo listou algumas condições que, embora sejam verdadeiras em todas as épocas, parecem ser mais prevalecentes, né, nos dias de hoje. 2 Timóteo 3:1, 5. Aplicação. Os cristãos em Tessalônica viviam na expectativa do regresso iminente de Cristo. E é assim que todos os cristãos deveriam viver nos dias de hoje. Primeira referência é Judas 14. É porque Judas só tem um capítulo, então é versículo 14, né? Principal referência, Mateus 24:33. Conferir com Mateus 13:52. Vamos parar por aqui. Examinamos tudo, mas nós retemos o que é bom. Não precisamos concordar. Aliás, concordar com tudo que ouvimos ou lemos. Não é porque é uma Bíblia de estudo da ACF que nós temos que concordar com tudo. Nós temos que concordar com o que o Espírito Santo nos mostra que devemos concordar. Agora, até agora, muita coisa boa de proveito aqui nessas notas e algumas outras coisas que nós não concordamos. Mas até agora já encontramos aqui muitas informações boas.
E voltaremos com a terceira parte dessa análise de Mateus 24, as notas de estudo da Bíblia CF de estudo. Deus vos abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.